funcionando? Mais uma vez, boas-vindas a cada um de vocês. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, tome conta de cada coração nessa noite. Amém. E conceda a paz de verdade. Qualquer ansiedade que possa ter na vida de vocês, neste momento vai ser desfeita, porque Deus está aqui no meio de nós. E nós vamos estudar a sua palavra nessa noite e vai ser muito bom. Obrigado pela presença de vocês, a todos, principalmente aos nossos visitantes. Que você se sinta bem aqui no nosso meio. Você é muito bem-vindo, tá bom? Bom, vamos colocar o tema que nós vamos abordar. Eu acho que todos já viram aquela vinheta de abertura, que serviu como convite também. E o tema que nós vamos abordar aqui nessa noite é o autoclamor. Esses temas todos que estão relacionados, eles fazem referência a um momento especial, um momento específico desse mundo que está vinculado à volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar? Vai. Por que vai? Porque a Bíblia diz que ele vai voltar. E nós aqui, eu imagino, eu tenho toda certeza que todos nós somos cristãos e acreditamos na mesma Bíblia, porque ela é única. Então nós vamos abordar esse tema. E na vinheta tinha um anterior, que a gente vai fazer uma pequena introdução dele, que era a sacudidura. Na Bíblia Sagrada, o que ela entende por sacudidura? É um momento onde, por iniciativa do próprio Jesus Cristo, vai haver uma agitação nas pessoas com o objetivo de convidá-las a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque hoje, irmãos, amigos, apesar do mundo ser, podemos dizer, metade cristão, metade não é cristão, né? Mas aproximadamente 4 bilhões de pessoas se intitulam cristãos, muitos nem sabem o que é, quem é Cristo e o que é ser cristão. E nós estamos aqui para reforçar o nosso entendimento nesse sentido. Então essa sacudidura vem justamente para isso, para gerar um chamado para as pessoas para o entendimento do que Deus quer nos ensinar, para nos preparar para esse momento da volta dele. As pessoas, e alguns que se intitulam cristãos, não por má fé, mas por desconhecimento da palavra, talvez entendem que a pessoa quando morre vai para o céu, né? E não vai, pela Bíblia não vai. Eu sinto dizer, talvez seria bom, né? Mas não é o que acontece. E nós vamos abordar também nessa sequência de temas, nesse assunto, nessa sequência de temas que a gente vai explanar. Após então esse momento da sacudidura, onde as pessoas vão ser chamadas, e vocês estão sendo chamados, todos que estão aqui foram convidados de alguma forma, nós vamos ter esse momento aqui do autoclamor. Com base no que eu estou falando isso? Com base na Bíblia. E nós vamos ver textos bíblicos aqui, talvez para quem não está muito acostumado, alguns termos do Apocalipse, talvez um pouco estranho, Babilônia, anjos e demônios também, cita, né? Embora a gente vai tentar falar nisso. Esse clamor aqui vai acontecer por parte daqueles que entendem o Evangelho de Deus, tomam conhecimento e replicam para as outras pessoas. E a palavra clamor já diz, vozes diversas, num único sentido. Nós temos ouvido aí, no mundo atual, o clamor das ruas, às vezes, né? Ou seja, multidões falando a mesma coisa. E aqui é o clamor de Deus. Dizendo para as pessoas, para compartilhar aquilo que aprenderam. Por que compartilhar? Porque é bom. Não porque é bom, porque é maravilhoso.
passar a primeira tela para nós iniciarmos aqui a nossa apresentação. Pode passar. Porque está uma alusão aqui à volta de Jesus, que vai ser literal. E nós vamos ver por que entendemos que esse momento está muito próximo. Porque a Bíblia nos deixou sinais. Embora a mesma Bíblia diz assim que o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai, senão Jesus Cristo. Mas ela nos deixa sinais e nos alerta a vigiar esses sinais. Ou seja, através dos acontecimentos que estão acontecendo no mundo, nós podemos mais ou menos nos situar em que momento da história que nós estamos vivendo. Próximo. E o próprio Jesus nos diz aqui, nós começamos aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 14, 1 a 3, Jesus nos disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus que está na Bíblia. Então, vai acontecer? Vai acontecer. Próximo. Mais um texto que corrobora com essa fala de Jesus. Olha, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Opa, já estamos falando de sinais. Então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Evangelho de Marcos, capítulo 13, 24 e 27. E ajuntará os seus escolhidos. E o texto já nos dá a ênfase de que não são todas as pessoas, porque são os seus escolhidos. E em outros textos que eu não selecionei aqui, o próprio Jesus falou que os escolhidos ou os salvos serão como na quantidade das estrelas do céu. É bastante? É bastante. Mas, por outro lado, os perdidos serão como a areia do mar. O que é o maior número? As estrelas do céu ou a areia do mar? Interessante, né? De qualquer forma, então, não serão todas as pessoas que serão os escolhidos de Deus. Quem serão os escolhidos? Vamos tentar descobrir isso, então. Próximo. Apocalipse 21, verso 3 e 4, nos diz assim, e a pergunta que eu faço: você gostaria de estar entre os escolhidos? Estar relacionado com os filhos do céu? Amém. Sim. Por quê? Seria bom isso? O que nos diz a palavra? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Te agrada isso? Pelo que você tem chorado na tua vida? Qual a tua preocupação? Você tem medo da morte? Você tem medo de ficar doente? Tem medo do que vai te acontecer dentro de alguns anos ou no final da vida? Mas a promessa de Deus vem dizer assim: em algum momento Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O que teve lugar nesse mundo é passado e agora nós estamos numa outra realidade. Próximo. Se não bastasse isso, tem mais para você. Isaías nos diz o seguinte: construirão casas e nelas habitarão.
Olha que interessante isso. Quantas pessoas, amigos, esse que passa? Quantas pessoas trabalham a vida toda, desde jovem, constroem suas casas e não habitam nelas? Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Quantas pessoas plantam frutas? Vem uma doença, vem uma Covid, vem uma gripe, vem uma AD1, qualquer coisa, e não comem do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para que outros comam. Pois o meu povo terá vida longa, diz o Senhor, como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa promessa que nos dá vida. Acho que eu voltei para seguir, vamos para frente. E aqui estão alguns dos sinais da volta de Jesus. Esse é apenas um embasamento para a gente entrar no tempo. Alguns dos sinais da volta de Jesus. Vamos olhando. Atualmente, queridos, dados da OMS, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome todo dia. Mas não é passar fome como às vezes nós atrasamos o horário do almoço e você corre para casa e come. Passam fome um dia e outro, e outro, e outro, até definhar e vir a falecer de fome. Mais de 1 bilhão de pessoas. Outros sinais: guerras, violência, terremotos, poluição, fatores climáticos, desastres de todas as naturezas. E o livro de Daniel nos diz que naqueles dias próximos à volta de Jesus, a ciência se multiplicará. E nós temos, se você parar para pensar, nós temos visto coisas absurdas, né? Nos últimos 50 anos, para a gente não exagerar, a quantidade de coisas da ciência que se multiplicaram, de tecnologia. Celular tem quantos anos que existe celular? 20 anos? WhatsApp tem quantos anos? Que é bom o WhatsApp, eu gosto. 8 anos? 7? Sem contar agora inteligência artificial, né? Que está bem assim, borbulhando. Eu olhei um pouquinho só, tentei fazer algumas coisas ali, mas não sou muito bom com isso, mas vi que é poderoso. Inteligência artificial. E a ciência se multiplicará. Então nós temos em 50 anos coisas que não aconteceram se nós contarmos só depois. Na era cristã, do ano 0 até agora, nós estamos em 2023, então nós temos 50 anos, quase 2000 anos que não aconteceu praticamente nada. Ou se aconteceu, foi muito pouca coisa. Mas, de uns anos para cá, as coisas andaram de forma muito veloz. Armas nucleares, a toda hora um ameaçando o outro, porque eu tenho arma, então vocês fazem a minha vontade, porque senão eu solto uma bomba e tal, essas ameaças que geram estabilidade e tiram a paz do mundo. Alguém pode dizer, mas isso aqui sempre aconteceu? Terremoto sempre aconteceu, verdade? Fome sempre teve, sim. Guerras também, talvez muito mais que hoje. Violência também, desastres sempre teve. Ciência se multiplicando, acho que não. E o principal ponto que está no livro de Mateus, capítulo 24, o Evangelho de Deus pregado a todo mundo. Ou seja, toda pessoa que habita o mundo vai ouvir o Evangelho de Deus e vai tomar sua decisão, como Deus concede-nos a liberdade de aceitar ou não. Deus é cavaleiro, temos o livre-arbítrio, ou o Evangelho.
Não quero o evangelho atualmente. Tá bom, continuamos sem evangelho. Mas o chamado vai ser feito para todo mundo. E alguém pode perguntar, mas que evangelho? O que é o evangelho? Será que é o meu evangelho? É o teu? É o da igreja A, o da igreja B? De algum órgão, de alguma ONG? Qual é o evangelho? Apocalipse 14, 6 e 7 começa a nos responder aqui. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. É esse o evangelho da Bíblia, o evangelho eterno. Mas ainda não respondeu, tá, mas o que é o evangelho eterno? Já vamos descobrir, calma, ao que a gente chega lá. Para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Ou seja, é vinda a hora da volta de Jesus. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Continuando, no verso 12, desse evangelho eterno, ele resume em poucas palavras. Aqui está a paciência dos santos. Quem são os santos? Aqueles comparados às estrelas do céu, que estarão preparados, que aceitaram o evangelho eterno para ser resgatados por Jesus. E nesse contexto aqui, resgatados, queridos, em vida. Em vida. Obviamente que a gente não sabe, e não sabemos nem se eu e você vão estar vivos amanhã, né? Não temos o controle disso. Mas, muita gente, Deus vai vir resgatar os que estão em vida. E são quem esses santos aqui? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Aonde que está a base? Apocalipse 14, 12. Na minha, na sua Bíblia, em qualquer uma. Então nós começamos a entender o Evangelho eterno. Quais são os mandamentos de Deus? Eu relacionei aqui, peguei uma imagenzinha para a gente colocar, porque todas as Bíblias, aquelas que vocês têm nas suas casas, dependendo da religião, elas têm esses mandamentos aqui na vossa Bíblia. Aonde? Em Êxodo 20. Porém, em periódicos paralelos, esses mandamentos de Deus vai a critério, a sabor de quem está ensinando. E alguns ensinam sem comparar com a Bíblia. Por isso que eu sempre digo, quando eu faço uma palestra, uma pregação, alguma coisa, não acreditem em mim, acreditem na palavra. Aqui é simplesmente um homem que está falando, mas a palavra de Deus tem a verdade. Então, só para nós reprisar rapidinho: não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Aqui estão então os mandamentos, que é a característica dos santos de Deus, aqueles que vão ter parte com Jesus. Como que Deus divulga e leva até mim e até você a palavra dele? De várias formas, pela palavra, pela Bíblia, mas Deus sempre utilizou no passado e também no presente profetas. Certamente, o livro de Amós diz: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Quem são os profetas do passado? Aí nós vamos abrir o entendimento do profeta. Aqueles que escreveram a Bíblia Sagrada. Outros também, discípulos de Jesus e tal, que eventualmente não escreveram, mas do que nós conhecemos, pois que escreveram a Bíblia: o profeta João, Marcos, Lucas, o pastor Paulo, enfim, todos os outros. E o livro de Joel nos diz assim, para nós confirmar esse entendimento: existe profeta hoje?
Existe e vai continuar existindo. E nos diz assim o livro de Joel, que também era um profeta que está na Bíblia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então está dizendo aqui que naqueles dias que antecedem a volta de Jesus, Deus vai usar pessoas para profetizar. E terão sonhos, e terão visões. E também sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito. O que está dizendo aqui, entre outras coisas, entre a afirmação de que isso vai acontecer? Não é por status social que a pessoa vai ter alguma visão, algum sonho, alguma coisa. Mas aquele que estiver entregue e para a passo com Jesus Cristo e com seus ensinamentos. Ah, mas para que vai servir isso? Se você já sabe o que precisa fazer, vamos resumir, para ir para o céu. Para que me serve isso? Para ajudar pessoas. E se você procurar, der um Google aí e perguntar sobre visões no Oriente Médio, no mundo muçulmano, por exemplo, por quê? Por que eu falo do mundo muçulmano? Porque o mundo muçulmano, alguns países é proibido entrar na Bíblia, né? A Bíblia não pode entrar lá. Se for pegar alguém com a Bíblia, corta fora a mão. Segunda vez, corta outra. E assim como os outros crimes também é assim. Então lá não entra a Bíblia. Se você der um Google e procurar, você vai ver tantos relatos, apesar de que a internet hoje não é tão confiável assim, né? Mas você pode tirar alguma referência, pode tirar coisas boas. Está acontecendo fartamente sonhos e visões das pessoas. E tem relatos de pessoas que estão sonhando com Jesus Cristo. Ou seja, se ninguém de nós aqui puder chegar e falar para eles, o próprio Deus vai falar. Que maravilha isso. O trabalho do profeta é um conceito resumindo. Nos dias atuais, o profeta de hoje é ajudar pessoas, comunidades, com as revelações da palavra de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele mandou. Não acrescenta e nem subtrai nada à palavra da Bíblia. Ou seja, a palavra da Bíblia é mais do que a Constituição. O profeta de hoje, ele apresenta o tema, explica, interage, sem acrescentar e nem subtrair nada. Mas ajuda a tornar mais evidente a sua aplicação na vida de cada um. O profeta instrui, encoraja e consola. Embasamento, 1 Coríntios 14. Não vai estar escrito lá dessa forma, mas se você ler o capítulo, você vai ver que é uma fotografia do que está nesse conceito. E aqui nós entramos. Eu tomo emprestado aqui alguns escritos desse livro, Primeiros Escritos, de uma escritora chamada Ellen White, que entendemos nós que ela explicou alguns assuntos da Bíblia de forma a simplificá-los, a confirmar e simplificar para o nosso melhor entendimento. Então eu tomo emprestado os escritos dela para nós seguirmos agora em algumas situações desses acontecimentos descritos no Apocalipse que nós vimos. E ela diz assim: eu vi anjos no céu indo apressadamente de um lado para outro, descendo a terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz como o terceiro anjo e dar poder à força de sua mensagem. Isso tudo aqui está escrito em Apocalipse 14 e 18. Eu estou só seguindo um roteiro
das palavras conforme ela escreveu. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com a sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte, ao clamar ele poderosamente com grande voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecida. Aqui nós já encontramos uma palavra apocalíptica, Babilônia. O que é Babilônia na tradução, trazendo para o português para nós? É onde existe erro, é confusão, é bagunça. Um diz isso, outro diz aquilo, mas é isso, mas não é. Você faz isso, você faz aquilo. E aí o anjo falou: caiu a grande Babilônia. Porque agora Deus, através dos seus escritos, clareou para as pessoas o que nós devemos fazer para sermos chamados filhos de Deus. Apocalipse 18, verso 2. A obra desse anjo poderoso, dessa mensagem de Apocalipse, vem no tempo devido unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo. Então, queridos, se por acaso vocês não pegarem todo o entendimento, não tem problema. Vamos pegar a essência. O que importa é a essência do entendimento. E nós podemos seguir, você por tua conta própria, abre lá no livro do Apocalipse e busca entendimento. Então, esse terceiro anjo, ao tomar o volume de um alto clamor, ou seja, em algum momento, milhares, talvez milhões de pessoas, podia usar o termo vão sair às ruas, talvez não, mas vão estar imbuídos desse sentimento de compartilhar essa mensagem do terceiro anjo. Aonde que vão fazer isso? Onde você for, no supermercado, você encontra um amigo, na escola do teu filho, no teu trabalho, na rua. E eu pergunto: você tem tomado alguns minutos para falar sobre Deus com as pessoas quando você se reúne com alguém? Qual é o assunto predominante das nossas conversas? Falamos sobre Deus? Algo tão importante? Temos comentado alguma coisa? Olha, o que você entendeu? Aconteceu alguma coisa? Ou nós não falamos nada? Nossos assuntos são tantos outros diversos, sem importância nenhuma, muitas vezes, porque não agrega nada no outro dia, é assunto morto. Temos falado alguma coisa? Comentado com as pessoas? E diz então que nesse momento, em algum momento, daqui para frente, quando? Não sei, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um ano. Esse clamor das pessoas que sentem o desejo de seguir a Jesus, que querem participar desse momento com Jesus Cristo. O povo de Deus assim se prepara para estar de pé na hora da tentação que em breve devem enfrentar. E puxando um pouquinho do último tema, daquela introdução da sacudidura, a palavra nos diz assim, que próximo a esse evento, as pessoas iriam, muitas pessoas têm grandes problemas, doenças sem precedentes. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos diz que próximo àqueles dias terá, porque não aconteceu ainda, ou se está começando talvez, aflições como nunca houve. E essas aflições se referem a aflições mentais. E aí nós temos dados atuais que dizem hoje que mais de 50% das pessoas têm problemas de depressão, de ansiedade e de assuntos correlatos. Ou seja, a aflição será mental. Um conflito interno
sem precedente e que reiteradas vezes se transformam em dores físicas. E esses problemas diversos que nós citamos têm a ver com essa chegada mais perto do momento da volta de Jesus, causada pelo inimigo. Pasmem, causada pelo inimigo. Sabe quem é o inimigo? Que é ao contrário de Deus, né? Anjos do inimigo atuando para tentando criar problemas para as pessoas. Mas a palavra nos diz assim que Deus vai duplicar a quantidade de anjos bons em favor daqueles que optarem por estar com Ele. Que notícia maravilhosa! Então, aparentemente, quando fala-se do Apocalipse, as pessoas tendem a pensar, poxa, é só desgraça, né? Que desgraça! Quem vai suportar isso? Mas Deus chega e nos diz que Ele vai estar presente para nos dar ânimo, força para superar esses momentos, para estar de pé na hora da tentação que em breve deve enfrentar. Viu uma grande luz repousando sobre eles e uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Já falamos da mensagem do terceiro anjo, mas vamos enfatizar agora com outros textos. A glória de Deus repousou sobre os santos. Nós estamos falando de um anterior. As pessoas doentes, com problemas, administrando seus conflitos. Mas nos diz que a glória de Deus repousou sobre os santos, pacientes, expectantes, e deram fielmente a última advertência solene, proclamando a queda de Babilônia, ou seja, a bagunça, da inverdade da palavra que alguns têm, não por má fé muitas vezes, e alguns talvez, disseminam no meio do povo. E nós sabemos de casos que acontecem nesse sentido. Então, proclamando a queda de Babilônia e chamando o povo de Deus para sair dela, para que possam escapar da sua terrível condenação. E a escritora continua: a luz que se derramou sobre os expectantes penetrou por toda parte, e aqueles nas igrejas, nas comunidades, em qualquer lugar, agrupados, que tinham alguma luz e que porventura ainda não haviam ouvido e rejeitado as 3 mensagens do Apocalipse, obedeceram ao chamado de Deus. Ou seja, traduzindo, quando esse chamado de Deus chega até as pessoas, a reação pode ser de 2 formas. Às vezes a pessoa pode ficar na dúvida, mas será que é verdade isso? Ah, mas eu tenho uma Bíblia. Vamos dar uma espiada aqui para ver se confere. E alguns, não, eu não quero isso porque o fulano falou que não é, eu sempre ouvi isso, enfim, não é assim. Então alguns rejeitam as mensagens. Não vou querer, não é para mim, está tudo errado. Essas pessoas daí, eu acho que tem algum problema. Mas aqueles que não haviam rejeitado as 3 mensagens, quando ficam sabendo, conferem, opa, não é que é verdade. Obedecem a chamada. E passam, então, a fazer parte daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aonde que eles estão? Em todo lugar. Aqueles que não têm acesso à Bíblia estão tendo essa informação através de sonhos e visões. Mas em algum momento, essas pessoas vão compartilhar essa mensagem. Muitos tinham chegado à idade de responsabilidade pessoal. Olha que interessante. Desde que essas mensagens haviam sido proclamadas e resplandeceram sobre eles essa luz, e tiveram o privilégio de escolher entre a vida e a morte. Alguns escolheram a vida e tomaram posição com os que estavam esperando o seu Senhor e guardando os seus mandamentos. Então, meus amigos,
Veja que frase forte, escolher entre a vida e a morte. Escolher entre a vida e a morte. Ou seja, nós temos aqueles comparados às estrelas do céu, que são o povo de Deus, embora todo mundo é povo de Deus, mas tem aqueles que não querem ouvir. E tem aqueles comparados à areia do mar, que em algum momento vai haver essa separação. Então isso, definitivamente, é a escolha entre a vida e a morte. Porque se nós pegarmos aqui somente esse momento aqui que nós vivemos, aqui, 70, 80, 90, vamos lá, 100 anos, alguns, poucos, né? Alguém conhece alguém com 100 anos? Dizem que existe, né? Mas o que são 100 anos? Aí você trabalha, com 50, 60, talvez você consegue juntar uma gordurinha para poder, agora talvez eu consiga passar um pouco melhor. E daí tirar às vezes eu não pode comer mais nada porque tem um problema de saúde. Era zoado, né? Mas é a realidade. Adianta a gente ficar com ficção, é a realidade. Mas aí vem Deus e diz assim: eu tenho para você a vida eterna. Quanto tempo você vai viver? Para sempre? Ah, mas quanto que é para sempre? Para sempre não tem, não sei quantos anos, é para sempre. Simplesmente ouçam os meus ensinamentos, o que eu estou dizendo para vocês. E por que isso? Por que será que é imperativo? Deus é um carrasco que ele diz: não, é assim que eu quero que seja, você faz, eu não tenho que estar fora. Não. Acontece que desde o início foi projetado, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, foi projetado uma vida maravilhosa para o ser humano. Porque nós somos filhos. E Deus planejou o melhor para nós. Então, faça isso. E aí, quando nós falamos aí no mandamento, no quarto mandamento, só para dar uma palhinha de outro tema, né? Ah, mas por que a Bíblia está escrita na devoção? Não tanto faz. Você descansa um dia? Não tanto faz. Porque Deus criou os dias da semana, que foi muito bom, e Ele abençoou e santificou para que você tenha descanso. Filho, hoje você vai ter descanso, a tua vida vai ser restaurada, você vai refazer as suas forças. Ah, mas também acontece isso na segunda-feira? Não. Não é a mesma coisa. E aí é outro tema para a gente evoluir até cientificamente. Quase vocês. Temos argumentos científicos? Temos. Para quem gosta de ciência. Então, isso é uma escolha entre a vida e a morte. A vida eterna ou a morte eterna. Estrelas do céu ou areia do mar. E continua, a terceira mensagem, que é a última que falta, porque as outras duas, em estudos mais abrangentes, a gente pode entrar nesse contexto, mas o que falta nesse momento, e aí que é interessante, se você parar para estudar, dedicar um pouquinho do teu tempo, você vai ver que duas mensagens se cumpriram, e existem fatos que comprovam isso. Aí alguém vai me dizer: não, a terceira não vai acontecer. Mas se duas aconteceram, por que a terceira não vai acontecer? Não tem a menor lógica do ponto de vista racional. E diz, então, a terceira mensagem deveria fazer a sua obra. Todos deveriam ser provados por meio dela. E os que são preciosos deveriam ser chamados das corporações religiosas diversas. Um poder compulsivo movia os sinceros, enquanto a manifestação do poder de Deus trazia temor e repreensão aos parentes e amigos incrédulos. Muita gente, queridos, e aí a gente para entender esse contexto, muita gente às vezes ouve a mensagem que Deus está trazendo e
pensa, mas o que o meu pai vai pensar? O que a minha mãe vai pensar? Se de repente eu mudar de entendimento, meus filhos vão pensar o quê? E muitas pessoas são impedidas por circunstâncias dessa natureza de seguir o chamado de Jesus Cristo. Por vergonha, por tabu, por tantas outras coisas. Mas diz aqui que nesse momento da terceira mensagem, parentes e amigos incrédulos não vão mais atrapalhar as pessoas que tomam a decisão e que recebem a mensagem da pessoa. Eu quero isso para mim. Por que eu quero? Porque é bom. É bom. E você já vê mais do que nós já vimos, é bom ou não. E nesse momento, quando essas pessoas, todos nós que estamos aqui, entendemos essa mensagem e vamos sair dizendo às pessoas que a gente conhece, que a gente ama, amigo, Deus está chamando por uma coisa maravilhosa. Eu descobri algo tremendo. Eu quero compartilhar com você. Amém. Grandes prodígios eram operados nessa visão. Doentes eram curados e sinais e maravilhas seguiam os crentes. O que são os crentes? Todos nós. Você crê em alguma coisa? Se você crê, você é crente. Ah, mas a minha religião não é evangélica. Não importa, você é crente, você crê em Deus. Os crentes que estão fazendo esse autoclamor com uma mensagem verdadeira. Ou seja, guardar os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus. Por quê? Porque é bíblico. E maravilhas vão acontecer. Eu fico imaginando você conversar com alguém doente e em vez de você dar remédio, você conhecer a palavra de Deus. E o doente vai ser curado. E não por falsas manifestações aí, porque também existe o falso profeta, né? É bom que fique registrado isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo que fala o nome de Deus entrará no reino dos céus. Mas aquele que está obedecendo os mandamentos de Deus e manifestando a fé em Jesus. Deus estava na obra em cada santo vivo. Nós que vamos, se estivermos vivos, né, compartilhar e testemunhar esse momento, sem temer as consequências, ou seja, mas aquele lá não vai gostar. Não importa se vai gostar. É a verdade. Seguir as convicções de sua própria consciência e unir-se aos guardadores dos mandamentos de Deus e com poder proclamar amplamente a terceira mensagem. Olha que coisa maravilhosa isso. Cada um que ouviu, sem temer as consequências, mas vou falar de mim. Isso que não importa que falar de mim. Seguir as convicções da sua própria consciência, ou seja, você entendeu na tua mente que isso é verdade e você está disposto a falar para as pessoas sobre isso. Simplesmente isso. A tua própria consciência. A tua consciência, obviamente, é amparada na palavra de Deus. E unir-se com outras pessoas, aí você sai, vamos imaginar um cenário. Você sai na rua e você encontra outro e você fala, você já ouviu falar disso? Opa, eu também ouvi e pratico. Opa, então nós estamos juntos, né? Então nós estamos juntos. E aí você vai, 2, 3, cada um para um lugar, e outra pessoa ouve, eu também quero isso. Se agrega a povo, não fisicamente em um único lugar talvez, mas na ideia, na essência da verdade. E muitas pessoas que você não vai conhecer talvez, e óbvio que o mundo é tão grande, qual é o teu raio de ação aqui? Chapecó, Extremo Oeste, Santa Catarina,
sul do Brasil. Não, o mundo não é só isso. Lá no outro lado do mundo, existem pessoas que também estão ouvindo essa mensagem, estão atendendo o chamado de Deus para disseminar, para levar essa verdade para as pessoas. E unir-se então com os guardadores de todos os mandamentos. Percebam, de todos os mandamentos. Não basta você dizer, não, mas eu guardei 9, eu observei 9. De todos. E o apóstolo Tiago diz assim, aquele que guarda os mandamentos e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não adianta guardar 9 mandamentos. 8, 7, mas a média, a nota com 7 já passa, né? No vestibular. Não basta. Você precisa querer guardar todos os mandamentos. E com poder proclamaram novamente a terceira mensagem. Agora veja. E seguiu-se o terceiro anjo, de novo, que nós já lemos lá, mas para frisar bem, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e daí é um outro contexto, a gente não teria nem tempo para falar disso hoje aqui, e nem em um único tema não falaríamos disso, porque é bem complexo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Veja que são palavras fortes, pesadas. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos diante do Cordeiro. E confirma de novo, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está na Bíblia? Está. Portanto, é válido? É válido. Quero eu seguir? É a vontade de cada um. E nós estamos já quase encerrando essas últimas telas aqui. Eclesiastes 12, 13 e 14 nos traz uma mensagem interessante. Olha só. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O dever de todo homem é fazer o que é correto. Se nós vamos puxar isso para os nossos momentos atuais, o dever de todo brasileiro seria observar a Constituição brasileira? Sim. Se não observar, corre o risco de preso, né? Principalmente agora. Então, nós vemos aqui que o dever de todo homem é guardar os mandamentos de Deus. Não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. Porque Deus vai trazer ao juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nada do que nós fazemos aqui nesse mundo passa desapercebido diante de Deus. Todas as obras que você faça, em algum momento vai vir a descoberta. E continuamos com um convite para você hoje, todos vocês que estão aqui. E o convite é que você aceite Jesus Cristo. De repente você fala, mas eu já aceitei. Maravilha, muito bom. Então vamos aceitar de novo. Vamos ratificar a nossa aceitação. E a palavra de Deus, ela mesma diz que ela é como a luz da aurora. Para quem já observou uma madrugada, para quem levanta cedo, tem algumas pessoas que eu sei que levantam cedo, né? Eu não levanto tão cedo assim. Mas você vai percebendo que a claridade ela é gradativa, né? Ela vai clareando e é maravilhoso isso. Assim como o pôr do sol também, da mesma forma, né? Ela é gradativa, você clareia um pouquinho e você de repente perde a atenção e quando se vê já está num outro cenário. A claridade já mudou. É muito lindo perceber isso. E a palavra de Deus, ela diz que ela mesmo diz que ela é como a luz da aurora. Você vai crescendo no entendimento. Ah, mas eu não sabia isso agora, sabe? Vamos comparar com uma escada. Subimos um novo degrau. Opa, descobri mais alguma coisa. Estamos num outro patamar.
E assim a gente vai subindo, como a luz da aurora, até chegar ao dia claro e perfeito. Não é maravilhoso isso? E essa luz irradia, nos faz bem, que nos dá entendimento, clareia, discernimento, expande a nossa mente e você passa a ver coisas diferentes, maravilhosas que até então talvez você não tinha percebido. Em 1 Coríntios diz assim, como está escrito, falando aqui da recompensa que Deus tem a cada um daqueles que optarem por fazer a sua vontade e segui-lo. Aqueles que serão como as estrelas do céu. 1 Coríntios diz assim, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Pense por um segundo a melhor coisa que você imagina que você gostaria de ter na sua vida. Segundinhos. Pense no melhor, o supra-sumo, o top. Pensaram? O sonhado. E aí a palavra de Deus diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, qualquer um, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso interessa para você? O que você tem que fazer de diferente? Nada. Aceitar Jesus. A graça de Jesus te cobre. E crescer nessa luz que vai tomando forma. E aí de repente você diz, mas isso está muito longe, né? Como se não bastasse ainda tudo isso, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, nem tristeza, nem doença. Nós vemos lá em Apocalipse 21, verso 4, né? Cada um de vocês vai edificar casas e vai habitar nelas, porque não haverá mais morte. Vocês vão plantar um pé de fruta, e não importa quanto tempo demore para frutificar, você vai comer a fruta, porque é promessa de Deus. E como se não bastasse, tudo o que você imaginar melhor que isso ainda, o que Deus tem para você ainda supera tudo isso. Não há como você imaginar com a cabeça humana algo parecido com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se não bastasse ainda, quer mais alguma coisa? Para incentivo? Mas aqui nessa vida as coisas são difíceis, talvez nós temos dificuldade. Existe dificuldade? Existe. Mas também tem a palavra de Deus para esse momento atual, hoje. Certos de que Deus é poderoso para fazer, esse texto nós vemos ontem, né? Vemos ontem, de manhã aqui. Mas ele é tão bom, que se nós lermos todo dia, ele vai fazer um efeito maravilhoso todo dia. Se renova. Certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada. O que a graça de Deus sobre você provoca? A fim de que todas as áreas de sua vida, e isso é Bíblia, queridos, você pode ler na tua, a fim de que em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordei em boas obras. Essa é a promessa de Deus para os dias atuais. Mas eu estou com algum problema. Todos temos problemas. As ondas da dificuldade vêm, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, nos faz superar esses obstáculos. E você chega no trono vitorioso, com força. Opa, venci um obstáculo. Será que eu próximo eu venço também? Vence sim. Como que não vence? E aí você vence o outro e você se fortalece. Como um atleta, aquele que faz musculação, né?
fortalece, musculação. Isso é musculação espiritual. O que me segura agora? Será que Deus consegue me fazer vencer mais aquele obstáculo? Dúvida? O Criador de todas as coisas, aquele que nunca conheceu derrota, consegue te fazer vencer? Óbvio que consegue, queridos. Basta nós acreditar. Vamos ter dificuldade? Vamos ter dificuldades. Mas haverá vitória. E isso é que importa. Amém. Isso é a recompensa que a palavra de Deus promete para mim e para você hoje. Então o convite que eu tenho para você hoje é esse. Tiramos na última tela. Ouçamos a palavra de Deus nos chamando. Façamos parte dos santos. Guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Sem se importar com o que os outros vão pensar. Ah, mas qual é a tua base? Você talvez ficou louco, perdeu o juízo? Olha, a minha base é a Bíblia. E não muitas vezes as pessoas, mesmo vão te dizer isso, vão falar, opa, é Bíblia. Então eu também quero. E aí você começa a compartilhar as coisas maravilhosas da palavra de Deus. Nós vamos ver um vídeo agora com uma música, para a gente pensar em tudo isso que nós ouvimos aqui. E o meu convite é que você faça essa opção por Jesus Cristo hoje, na forma que Ele está te chamando. Filho, guarda os mandamentos e tenha fé em mim. A recompensa que está preparada para você é grandiosa. Você não consegue nem imaginar o que eu tenho preparado para você. Além de bênçãos transitórias aqui nesse momento, que vai te fazer sentir bem. Vamos ouvir essa música enquanto pensamos nisso. E em seguida eu quero orar por você. Aquela da última palestra.
poderoso, maravilhoso Pai, amado, nós estamos aqui na Tua presença, continuamos aqui com Teus filhos, ó Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que Tu nos concedeste de viver mais esse momento. Te agradecemos pela vida. Te agradecemos pela luz que Tu nos fornece através da Tua palavra, onde nos mostra o caminho. E nós, a partir dessa luz, já não estamos mais na escuridão. Ó Senhor, nós pedimos por cada pessoa que está aqui nesse momento. Toca no coração de cada um. Concede um sentimento de alegria, de paz que excede qualquer entendimento, a paz da Tua presença, a paz que jamais experimentou. E possa ser fortalecido, ter energia, ter alegria para essa semana que se inicia, que para nós é desconhecida. Nós imaginamos uma semana de trabalho, uma semana de atividades, onde vamos ter obstáculos, com certeza teremos. Mas nós contamos contigo, meu Deus, para duplicar os anjos se for necessário para vir em nosso socorro. E sairemos vitoriosos e poderemos testemunhar da Tua presença e da Tua ação nas nossas vidas. Amém. Dá uma semana abençoada para cada um. Que o que ouvimos aqui signifique em nossas mentes. E se por acaso restam dúvidas, que a Tua palavra nos esclareça e nós possamos então crescer em sabedoria e graça com a luz da aurora, até o entendimento se tornar como um dia claro nas nossas vidas. Amém. E possamos optar por seguir os Teus caminhos, por seguir a Tua orientação e fazer parte, usufruir das Tuas promessas que Tu tem preparado para todos aqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Amém. Usa-nos, Senhor, também para propagar essa mensagem para as pessoas que não conhecem, que precisam ouvir, que precisam alegrar-se conosco, assim como nós estamos felizes por termos encontrado um dia a Ti, Jesus Cristo, e que hoje faz parte da nossa vida. Amém. Dá-nos a Tua companhia, a Tua graça e as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Não sei se